Pessoal, eu não sei se eu estou conseguindo aqui. Bom, quem não está acostumado com live, ok. Boa noite, pessoal. Bom, então a gente já vai começar. Bom, eu tenho pouco costume com lives. Eu raramente faço. Não sei se vocês estão conseguindo. Vocês estão me ouvindo bem? Se alguém puder dar um retorno aí. Espaço Ser falou que está ótimo, né? Legal. Estou entendendo que vocês estão me ouvindo então, né? Bom, hoje a gente vai ter muitas novidades aqui. A Aline está chegando, deixa eu chamar ela aqui. Olá, Ei, Aline, boa noite. Me deram uma dica aqui de eu colocar a subi meu minha... som aqui que não tá legal ainda. Será que melhorou? Que não tá? Melhorou assim, gente? Tá dando menos reflexo. Depois eu vou tirar meu óculos aqui porque para não dar esse reflexo. Aline, eu tô te vendo bem, tô te escutando bem. Ótimo, ótimo. Vamos começar então. Vamos lá. Bom, então boa noite, Aline. Que prazer ter você aqui para, sei lá, um momento assim tão especial, né? Eu acho que para nós, né? Tanto para o NEPFé quanto acredito que para o NEPSI também. Um momento tão especial aí da nossa história, né? A gente lançando a segunda turma da pós-graduação em Psicologia Clínica Existencial e Humanista. Queria dizer aqui do prazer, né, de estar com você nesse momento aqui tão precioso. Tá? Aham. E a notificação para o pessoal de que já começou, né? Mas estou meio apanhando da tecnologia. Vamos lá. Para mim Olha, também é um eu grande nem... prazer apresentar esse projeto que eu sei que você delineou com tanto cuidado, com tanto zelo, né? Visando um desenho que fizesse sentido de fato, né? Para quem fizer o Uhum, curso. Já isso. vamos começar abrindo, dizendo então que o que a gente quer é um curso de qualidade, né, David? Isso. E talvez assim a gente começasse a nossa conversa por aí, né, pela questão da qualidade. Eu queria primeiro dizer para todo mundo que entrou assim, né, agradecer a presença e dizer o seguinte, gente, minha esposa fala que se eu estou atravessando a rua, se eu estou mascando chiclete, eu não consigo atravessar a rua, porque eu não consigo fazer duas coisas. Então, se talvez eu não captar perguntas suas, é um pouco por conta disso. Bom, mas vamos lá. Pensando nessa coisa da qualidade, né, Aline, eu queria que você falasse um pouco da história do NEPSI, que ao longo, né, desse tempo aí foi se consolidando como um instituto marcado pela qualidade do que oferece. Quando a gente entra no NEPSI, essa coisa da qualidade aparece nas formas, nos detalhes. Eu queria que você rapidamente falasse um pouco para a gente como que é essa história, como que nasce o NEPSI, um pouco para o nosso público saber um pouco disso também. Bom,
Boa noite, pessoal. Vamos lá, quem chegou agora, obrigado pela presença. Eu não sei se todo mundo que entrou até agora é daqui da nossa região, né? O NEPS fica na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, aqui no Vale do Aço, e surgiu com o objetivo de trazer formação de qualidade, de levar formação de qualidade ao maior número de pessoas. Então, a gente entende que ir para os grandes centros estudar pode ser difícil ou talvez até impossível, dependendo das condições, né, de algumas pessoas, não só financeiras, mas a possibilidade de sair, deixar a família, né, de ficar distante da cidade, enfim. E aí, pensando nessa questão, a gente começou a delinear uma ideia de, olha, vamos começar com cursos menores, com coisas mais pontuais, e depois começaram os cursos de pós-graduação mesmo, né, de especialização. A gente já tem vários cursos, né? E agora, com muita alegria, vamos oferecer a segunda turma do curso de Clínica Existencial e Humanista, né? A gente sabe que essa é uma das três grandes forças da psicologia, né? E a gente quer que as pessoas, então, se capacitem de verdade para atuar com essa abordagem. Maravilha, maravilha. Como que é essa trajetória de construir essa imagem de qualidade, né? É um pouco isso. Eu converso com pessoas, ex-alunos da nossa pós, ex-alunos que foram de outras pós oferecidas pelo NEPS, né? E o pessoal sempre fala dessa qualidade. Às vezes eu falo com algumas pessoas que trabalham com outras abordagens, falam, nossa, que massa que é pelo NEPS, enfim, por conta dessa imagem de qualidade, né? O que vocês fazem, né? Qual que é o segredo, Aline, para manter essa qualidade aí? Olha, David, eu acho que o segredo é se colocar no lugar do aluno, Boa. querer se preocupar com trazer professores que tenham, se for em clínica, né, expertise clínica, mas que estejam Uhum, atualizados em relação à área que eles estão uhum, estudando, né? Então, uhum, que tenha uma interface, ou até com professores diferentes, a gente consiga ver a pesquisa, a gente consiga ver a prática clínica, a gente consiga ver mesclar professores que estão criando conteúdo, como autores de uhum, livros, né? Com uhum, professores que uhum, estão aqui mais próximos e que uhum, também oferecem muita qualidade. Então, uhum, mesclando, né? Mas sempre pensando em pessoas que estão dispostas, estão preparadas e dispostas a compartilhar o conhecimento que uhum, elas acumularam ao longo do tempo, né? Professores. uhum, Então, eu diria, se a uhum. gente pudesse pensar em dois grandes trunfos, seria uma coordenação, no caso desse curso, uma coordenação presente, zelosa, e um corpo docente muito comprometido com a qualidade, e experiente. Maravilha. Eu te escutando, eu fico pensando o seguinte, assim, às vezes, eu já até comentei isso com alguém, né? Você vai fazer aula lá no NEPS, com certeza você vai estudar diretamente, né, com aquela pessoa ou aquele cara que você estudou lá na graduação, que você pegou o livro dele na graduação, você vai poder ter contato, ter troca com eles, né? No nosso curso, né, em qualquer um dos cursos do NEPS, né, eu acho isso maravilhoso, né? Queria te parabenizar, né, por essa construção e pelo que você oferece, Aline. Obrigada, David, obrigada. Vamos lá. Eu anotei aqui algumas coisas que eu gostaria que você explicasse para o pessoal hoje sobre esse curso que a gente está lançando, né? Em primeiro lugar, acho que é interessante você explicar essa nova modalidade que a gente está encarando, né? Que é o curso online. Não, online não, remoto, né? E explicar qual é Isso. a diferença disso para um curso online, enfim. Além disso, se você já quiser delinear um pouco outras diferenças também, outros diferenciais. Maravilha. Eu vou falar disso, mas eu queria antes né, falar para o pessoal que hoje a gente vai sortear esse livro aqui, né? Para quem estiver presente na live, no final, fiquem bem atentos. Ao final, eu vou fazer uma pergunta sobre o que a gente conversou aqui hoje, né? E aí a gente vai sortear esse livro. É,
eu não sei se está aparecendo aqui, se está aparecendo invertido para vocês, fundamentos e aplicações da abordagem centrada na pessoa e da psicoterapia experiencial de dois queridíssimos, né, organizadores, a Eunice Miranda e o Valtinho, o Walter Andrade Parreira. Mas por que, tá, antes da gente passar para responder, por que a gente está sorteando esse livro hoje? E aí eu já falo de algumas coisas bem interessantes. Por que esse livro? Bom, em primeiro lugar, né, ele é organizado pela Eunice e pelo Walter, e ele aqui tem vários capítulos de autores diferentes, né? Tem um prefácio da Márcia Tassinari, né, talvez uma das figuras mais importantes no Brasil hoje da CP, em termos de publicação, né? Nossa professora. Depois a gente tem ali o primeiro capítulo de A Questão do Diagnóstico na Psicoterapia Centrada no Cliente, da Ana Maria Sarmento Seller Puma, nossa professora. Depois temos um capítulo, o terceiro, de um médico psiquiatra, o doutor Rodrigo Mendes de Ângeles. Ele fala da abordagem centrada na pessoa aplicada à prática psiquiátrica. Nosso professor também. Depois, um capítulo sobre pré-terapia. Pré-terapia é algo que, para mim, todo aluno de toda abordagem devia saber, dominar, né? Vem gente do Brasil inteiro fazer curso com a Eunice lá em Belo Horizonte, e de todas as abordagens. Eunice Miranda, nossa professora, para falar de pré-terapia, né? Enfim, outros autores que são também nossos professores. Mas o que eu quero chegar é nesse ponto aqui, olha, nesse capítulo aqui, capítulo 4. A gente vai estar trazendo, acho que vai ser uma grande inovação da nossa pós, nessa segunda turma, a gente vai trazer a Gisela Mouta Fada, né, para falar de... o nome do capítulo vai ser o nome do módulo dela, 14 horas para falar disso. Autismos e o olhar centrado na pessoa, né? A Gisela Fada, só para vocês terem uma ideia, você vai lá no Lattes dela, você vê lá, começa lá atrás, né? TCC do curso de especialização, Autismo e ACP. Mestrado, Autismo e ACP. Doutorado, né, que ela fez em sanduíche, a PUC de Campinas, e a Universidade Laterana de Roma, um doutorado de sanduíche. Autismos, né, e o olhar humanista, IACP. Trabalha vários anos com esse público. O pessoal sempre pergunta, David, IACP atende esse tipo de público? Atende sim, e a gente vai ajudar, né, nesse novo desenho da pós, né, quem quer trabalhar também pelo viés da psicologia humanista, né, trabalhar. Obviamente, centrado em pesquisas e na prática clínica, né, dessa professora. Então, vamos sortear essa belezura hoje, fiquem ligados aqui no que a gente vai conversar, que a gente vai fazer uma pergunta sobre o que a gente falou aqui e falar sobre isso, né? Bom, vamos lá. David, e o pessoal quem ganhar o livro já vai poder pedir autógrafo para vários professores, então, né? Tem isso também, né? Enfim, vamos lá. Ainda tem essa coisa, né? Tipo, os professores, né? Eles dão tantas referências que, assim, bom, é uma das coisas que a gente vai falar hoje, que a pós tem um custo mais acessível para sobrar dinheiro para comprar livro, né? Porque a gente fica louco, assim, com as referências que eles dão. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né, a Aline perguntou dos diferenciais. Primeiro ponto aqui, a gente queria falar sobre a carga horária, né, dessa pós. Toda pós, né, para receber de fato o título de especialização, precisa, né, por uma regra do MEC, ter 360 horas. E a gente divide essas horas de várias formas. Mas essa pós, né, a segunda turma do curso de especialização em Psicologia Clínica Existencial Humanista, tem, gente, 301 horas de aula. Eu vou repetir, 301 horas de aula em 21 módulos, né? Ou seja,
Se a gente fizer uma conta aqui básica, aqui, rápida, por exemplo, vamos pensar, 301 horas de aula, 10 horas de supervisão, né? Mais ali umas 4 de, estou fazendo uma média, né? Supervisão de TCC, às vezes tem de 2 a 6 horas de supervisão, depende do rendimento do grupo, né? Mas pegando uma média ali de 4 horas, só nisso aí, são 315 horas de contato com professores, né? Com professores e outros alunos trabalhando com a mesma coisa, né? Acho que isso é importante também, porque essa coisa, né, desse modelo ao vivo, às vezes uma pessoa está fazendo uma pergunta que eu estou querendo perguntar, estou sem jeito, mas essa pessoa faz pergunta e já atende uma demanda minha, e com a resposta do professor eu já acrescento algo, mas isso é importante falar, né, e dizer. Ao total, a gente tem aí 315 horas de contato com os professores, 301 hora de aula. Por exemplo, nesse nosso modelo, todo módulo tem uma pequena avaliação que é feita, né? Ela é feita em casa e não é contado como hora de produção, né? São 14 horas de aula mesmo, né? Cada módulo. Enfim, é um lugar que você não vai... Eu acho que vocês não vão achar isso em lugar nenhum, né? Se alguém achar, me mostra, que eu vou achar interessante, mas eu acho que a gente está fazendo algo aqui muito novo, oferecer esse volume, né, de contato com professores maravilhosos, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante dizer, um outro diferencial, né? E a Aline já pontuou isso, não é uma modalidade EAD, né? De aquilo que você paga, a aula fica ali, você vai e vê quando quiser, né? São aulas virtuais ao vivo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o professor, a professora vai estar lhe dando aula e você vai estar ao vivo, né, através da plataforma Zoom, em interação com esse professor, vendo os outros colegas, vendo o professor, podendo abrir o microfone e fazer perguntas de algo que não está entendendo, né? Interagindo tanto com professores quanto com os colegas, né? E a gente vai ter uma estrutura de incentivo a que o aluno participe desse momento ao vivo, né? Bom, eu poderia dizer aqui, seria um argumento de venda muito bom, dizer que não, as aulas vão ficar gravadas lá, você pode ver em qualquer momento, mas não vai funcionar dessa maneira, né? Se você não vem no dia ao vivo, você leva falta, enfim, e você tem ali um tempo, um pequeno período de tempo, um mês, né, para poder ver a aula gravada, para você não perder o conhecimento, né, mas vai receber a falta. E aí, obviamente, você tem um limite de falta e tal, a gente, né, vai trabalhar atentamente para não deixar você ficar por conta disso. Agora, você vai ser incentivado a estar ali junto com a galera, porque é isso que a coisa acontece. Poxa, David, mas você foi lá falar sobre a pós e você fala isso, né? Que parece que é um argumento contra, assim. Mas não, gente. Por quê? Porque aqui a gente está valorizando o contato, a troca, né? Principalmente, né, para essas abordagens, para psicologia, gente, psicologia clínica, isso é extremamente importante. Então, essa troca precisa acontecer. Então, é uma modalidade diferente, uma modalidade que eu não me sinto sozinho. Várias vezes eu escutei isso dos alunos. Por quê? Na primeira turma ela foi presencial, mas em função da pandemia a gente teve que fazer esses momentos. Daí que veio a aprendizagem para fazer essa turma online. Em vários momentos, né, eu escutei dos alunos, cara, no dia de aula eu não me sinto sozinho, né? Eu sinto, como se eu estivesse vindo para a sala de aula, encontrando vocês, que bom é encontrar vocês. Então, é esse o modelo de aula, né? Presencial ao vivo. Então, Importante David, eu acho que é pontuar isso, né, legal assim, Aline? os alunos já entenderem que a nossa proposta é que eles venham, abram a câmera, se exponham, participem da aula de verdade, né?
Essa isso, possibilidade de interação direta com cada um dos professores, com os isso, colegas, formar uma rede de isso. apoio é muito diferente de fazer uma pós-gravada, né? Isso. A gente está chamando, assim, professores fantásticos. Você vai perder essa oportunidade de estar com ele, trocando ao vivo, gente. É, não vale a pena. Obviamente, né, uma vez ou outra acontece um evento, não dá para ir, mas é realmente ter uma estrutura que estimule isso, né? É, um outro grande diferencial, e aí é diferencial mesmo, né? Porque é, eu acho, Aline, que nisso a gente vai ser copiado por todas as outras. O que acontece? É, a nossa divisão de aulas, né, é uma divisão, apesar de cada módulo ter 14 horas, um número assim, robusto, né, de horas-aulas, a divisão que a gente fez, que a gente bolou aqui, testou, né, na primeira turma a gente teve que fazer isso, né, testou esse modelo, deu super certo, né, o pessoal estava assim, mas vai passar para online, vai ficar o dia inteiro no online, é muito cansativo, David, não dá e tal, e aí a gente, não, vamos tentar fazer de uma tal forma aqui, e deu super certo. Vamos lá, a aula começa sexta-feira, às 19 horas, 7 horas da noite. Sexta-feira, às 19, vai até às 22h30, retoma no sábado. Ai, no sábado acordar de manhã. Não, retoma às 9 horas e vai até meio-dia e meia. Aí eu tenho a metade do módulo, 7 horas. Dá para descansar, absorver bem, volta ali no outro dia. O professor também, porque para professor, né, é muito pesado também. Então o professor está sempre no pique, está sempre ligado. Aí daí a 15 dias, né, a gente tem o restante do módulo nesse mesmo modelo. Então vamos lá, você não perde o final de semana, né? Tem pós-graduação, não vou poder. Pode ir lá naquele casamento, na festa que te convidaram, pode ir almoçar na casa da sogra, né? Não vai perder, não vai perder nada disso. Por exemplo, né, nos sábados eu almoço na casa da minha sogra, sem problema, acabo aqui, né? Enfim, eu sempre acompanho as aulas, acabo e vou lá para almoçar na casa da minha sogra, sem problema. Né? Outra coisa importante, fica suave, não fica pesado nesse modelo. Gente, pegar um sábado e de 8 da manhã até, sei lá, 17 horas, é cansativo. No online é muito cansativo. Presencial não, presencial beleza, né? Presencial, se o professor é bom, você vai, né? Você não quer nem ir embora. Mas no online é cansativo, tanto para o professor que está dando a disciplina, quanto para o aluno, para a aluna. E no nosso desenho, né, que acho que é uma inovação que eu acho que todo mundo vai copiar, né, não tem esse problema, né? E outra Para coisa. deixar claro, né, David? As aulas vão ser quinzenais, sexta-noite e sábado de manhã. 7 horas num fim de Isso, semana, 7 horas no outro fim de 7 horas no semana. outro, totaliza 14 anos, 14 horas. David, por que quinzenal? Por que no próximo final de semana? Bom, aí a gente está tentando fazer agora, né, na primeira turma não, a gente não fez isso, mas agora a gente está tentando testar esse modelo de dar espaço para o profissional que já está atendendo, que já está na clínica, né, que já está caminhando. Tem gente que atende sexta-noite, é um horário importante, tem gente que atende sábado de manhã, para poder ter clientes quinzenais. Os Ah, clientes sim. quinzenais que você tem ali, que você consegue agendar sexta-noite e sábado de manhã, né? Depois a gente vai falar dos valores, vocês vão ver isso, você consegue pagar essa pós, né? Você consegue Sim. passar essa só com as pessoas que você vai atender nesses dias. Então, assim, eu posso falar, ó, a minha pós, né, ela acontece toda sexta e sábado. Num final de semana eu assisto às aulas, no outro final de semana eu pago ela, né? Sim. Pode até falar isso, né? Enfim, é, outra coisa do desenho, né? Ela tem bastante diversidade.
São 21 módulos, né, uma carga grande de módulos, 21 módulos e 2 minicursos de temas não acadêmicos. Né? Depois eu vou passar ali todo o desenho, falar todo o cronograma para vocês, e aí vocês vão ver o que são esses 21 módulos, né, e o que são esses 2 minicursos. Mas, de toda forma, Uma é um visão de desenho... clínica bem ampliada, né, David? Exatamente, Aline, de clínica ampliada, de atendimento clínico para adultos, né, nas duas abordagens, pensando que é híbrido, né, que a gente vai trabalhar com a visão mais existencial, né, fenomenológico-existencial, e com a visão mais humanista, né, mais acepista, baseada na CP. A gente tenta equilibrar bem, né, essas duas perspectivas. E aí a gente tem, né, módulo de adulto e infantil numa perspectiva, módulo de adulto e infantil na outra perspectiva, atendimento de casais e famílias, sexualidade, psicologia hospitalar, saúde mental, tem vários módulos para ajudar você a atender na rede, né? Às vezes, profissionais da terceira força, eles se sentem um pouco desamparados na rede. Aqui você vai ter uma estrutura bacana para aplicar a abordagem, né, mesmo lá na rede, né? Com gente, por exemplo, que participou da reforma antimanicomial, que entende, que está atuando, que está lá dentro, coordenando a política pública, você vai ter aqui, né? E muito mais coisas que, a hora que eu for falar o cronograma, aí eu vou ponto a ponto aí com vocês, né? Uma outra coisa, né? Desde quem pode participar da pós, né? Ela é aberta para profissionais da psicologia, né? Ou que trabalham com psicoterapia, médicos, médicas também podem participar. E, né, para os profissionais de psicologia, enfim, e outros profissionais, médicos e médicas, pode participar, né, quem já é formado e quem estiver em agosto, né, no segundo semestre, matriculado no 8º período. Né? Então, esse perfil pode participar. Ah, David, eu ainda estou estudando, mas você estará em qual período em agosto, né, no segundo semestre? Se tiver no 7º, não pode, mas se tiver no 8º, você pode participar, pode se inscrever, né? Inclusive, por exemplo, tem um módulo de supervisão que a gente vai ter, inclusive é uma das inovações da primeira turma, né? Que aí você... Ah, mas eu não estou atendendo ainda, mas está atendendo na clínica escola, né? Quer trazer os seus casos da clínica escola para estressar junto aos supervisores também, né? Da pós, você vai poder fazer isso, né? Ter uma outra perspectiva, um outro olhar para se sentir saindo da graduação mais potente, né? E, obviamente, esse formato é para que você forme antes, né, de finalizar a pós, né? Você ainda vai ter ali mais 6 meses que você já vai estar formado e vai estar finalizando a pós, né? E talvez aqui nos diferenciais, né, uma última questão é dizer sobre a coordenação. Acho que é importante falar sobre isso. Por quê? Né? Às vezes, né, às vezes a gente acha essas, às vezes, pós, né, que vem material gravado, apostilas, que você meio que self-service, você faz ali mesmo e tal, e não tem relação com pessoas, né? Aqui é uma coordenação humana em 2 sentidos. Primeiro, tem uma pessoa para você recorrer, né, para você conversar. Pô, David, estou com um problema assim e tal. Beleza, vamos conversar, né? Vamos conversar e tal. Tem uma pessoa para você poder falar. Você não vai se sentir sozinho, né? Eu acompanho a maioria dos módulos, né? Eu e a Aline, a gente fica brincando com isso, porque um grande desafio da segunda turma eu tentar conseguir não assistir alguns módulos, né? Porque é cansativo assistir todos e tal.
não conseguir assistir alguns módulos, porque geralmente eu estou lá empolgado, assistindo junto com o pessoal, então o pessoal tem acesso, né? Tem acesso a mim. E sobre isso, gente, depois, eu acho que rola até a gente fazer uma postagem na página do NEPFé, ali, para chamar um pouquinho os ex-alunos, né? Para falar, oi, eu sou ex-alunos, para as pessoas que estão chegando, consigam acessar esses ex-alunos da primeira turma e perguntar para eles como é que foi, né? Porque uma coisa é eu falando, outra coisa é você entrando em contato com ele e falou, fulano, mas e aí, como é que era essa coordenação? Eles vão poder falar disso, né? Então, E é lembrando, né, humano. gente, que a primeira turma, ela acabou sendo nesse formato híbrido, né? Alguns módulos presenciais e alguns remotos, por causa da pandemia. Sim, Mas essa nova turma, a gente já pensou cada detalhe para já funcionar diretamente exato, remoto, né? exato, Os alunos exato, da primeira exato. turma, inclusive, se alguém tiver aí, estão convidados a reassistir as aulas, a rever os módulos, a ver os novos módulos, né, As David? novidades, né? Eles vão curtir muito as novidades, muito mesmo. Enfim, né? Não, acho que legal você ter falado nisso, né? Eu acho que também é uma coisa que mostra também o quanto que é esse humano que a gente está querendo falar, assim, né? A gente abriu, né, para a nova turma, os alunos da primeira turma vão poder assistir qualquer modo que eles tiverem afim, né? Porque a gente quer, gente, aqui é que vocês saiam preparados, capacitados, sentindo de fato segurança e potência diante dos seus clientes, né, dos seus pacientes. É isso que a gente quer. De fato, fazer as melhores entregas possíveis. E a gente entende que a gente está trazendo coisas novas, a gente pode continuar esse processo com as pessoas que já passaram por aqui, por que não? Né? Por que não? Né? Enfim, e eu acho que é isso, assim, né, dos diferenciais. Diferenciais, né? Isso. E Você quer aí, apresentar a grade para nós, para o pessoal ter uma ideia do que é que vem por aí, né? Talvez em termos de sim, professores e também conteúdo. sim, sim. Eu quero apresentar, assim, porque tem alguma novidade. Eu peço desculpas, gente, aqui pelo meu óculos aqui. Eu vou tentar fazer ele um pouquinho aqui para não ficar com reflexo aí para vocês, tá? Fica parecendo aqui o vovô David. Mas Tá vamos lá. certo, É, é típico do Instagram mesmo, né? Dessas transmissões, porque precisa de luz. isso mesmo. Bom, vamos lá. É, primeira aula, né, um modo inaugural com um professor que é simbólico aqui para a gente, né? Aliás, vou mandar um abraço para ele, Giovanetti, um abraço para nós. Ele é um padrinho, né? Enfim, é uma das figuras mais importantes da terceira força no país, o professor Giovanetti. Eu lembro que antes de conhecê-lo, né, eu conversava com o pessoal. Roberta, Fúvia, Gorete, o pessoal falava, nossa, Giovanetti, assim, e realmente foi uma pessoa fantástica, que nos deu muita força, nos ajudou pra caramba do desenho da primeira turma, que é base disso aqui, a gente o considera um padrinho. E a primeira aula dele é uma aula muito legal, né? Antropologia psicológica, que ele estabelece as bases, né, do que a gente precisa saber, o que, né, ele tem um desenho que é muito interessante, que ele trabalha nas aulas dele, que é muito, assim, é algo que introduz mesmo a trajetória que a gente vai fazer. Então, uma aula inaugural fantástica. Bases epistemológicas e fundamentos da fenomenologia e existencialismo é o segundo módulo, né? A gente está trazendo uma professora nova, a Kelly, que acho que está aí nos vendo, né? Um abraço, Kelly. É muito bom ter você conosco. Terceiro módulo, aí a gente já vai para as bases humanistas, né? Fundamentos da psicologia humanista e constituição da abordagem centrada na pessoa, com uma pessoa assim, importantíssima, uma aula maravilhosa, que é a Ana Maria Sarmento Celer Puma, né? É uma das autoras desse livro aqui. Uma aula fantástica, fantástica. Ela é uma gracinha, uma aula fantástica. Quarto módulo, psicopatologia fenomenológica, com Maria Madalena Magna Bosco. Gente,
você acha que você está num sarau, assim, é uma aula, assim, tão encantadora, né, que realmente você acha que está num sarau, assim, né, ela consegue te trazer, te mostrar os caminhos, mas de uma forma, uma didática tão envolvente, né, é realmente muito bacana. Aí, né, inclusive o pessoal aí que está da primeira turma que tiver aí, né, uma novidade que a gente está trazendo para esse desenho, a gente já tinha um módulo de psicopatologia fenomenológica. Agora a gente... O André está perguntando se é a Kelly Prata. Kelly Prata, exatamente. Ela mesmo, André. É, enfim, esse módulo novo, né, a gente já tinha o psicopatologia fenomenológica com a Madalena, e a gente está trazendo agora também um de psicopatologia e psicodiagnóstico na sua relação com a CP, com a abordagem centrada na pessoa. E aí a gente está trazendo duas figuras importantíssimas, né? O doutor Rodrigo Mendes de Ângeles, né, psiquiatra, médico psiquiatra, que já trabalha com a CP há muito tempo, né? Também coautor desse livro, e o Marcos Alberto da Silva Pinto, né, lá de São Paulo, do Encontro CP, uma das figuras mais importantes também da CP na atualidade, né, uma aula maravilhosa, a aula do Marcos, uma aula maravilhosa, estará aqui com a gente. Lembrando, o Rodrigo já esteve com a gente num dos seminários também, né, ele, a Madalena, o Giovanetti, Ana Maria. Bom, caminhando até aqui, gente, é essa sequência. Agora, a partir de agora, eu vou falando aqui, mas a sequência não está totalmente definida. Então, pode mudar assim no cronograma, a ordem, enfim, mas a sequência... Mas, enfim, nós teremos esses módulos, né, com esses professores. Vamos lá. Módulo 6, Teoria e Prática da Psicoterapia Fenomenológica Existencial com Adultos, né? E aí a gente está trazendo uma figura muito importante aí da internet, muito conhecida, a Gabriela Franco, do nosso gabinete, né? Ela vai ser uma de nossas professoras, é uma figura assim, super importante da existencial aí, na internet, enfim, ela dá vários cursos, ela estará Tem com a uma gente nesse pergunta aqui módulo. sobre essa questão da psiquiatria fenomenológica, David. Eu não entendi muito bem. Terá um psiquiatra fenomenológico? Não, a gente vai ter um módulo de psicopatologia com a Madalena. A Madalena ela é psicóloga. Psicóloga. Uhum. Madalena Magnabosco, né? Então a gente vai ter a Gabriela Franco, do nosso gabinete, dando esse módulo. No 7º, Teoria e Prática da Terapia Centrada na Pessoa com Adultos, com, assim, uma das aulas que eu acho mais maravilhosas, que é a do André Castro, né? André Castro já foi diretor do CPH Minas, né? A gente já trouxe eles no seminário, e aí eu vou dar até fazer um parênteses aqui. Ele, né, é uma figura importante também de grupos de encontro. No final de agosto, estou trazendo ele, a gente vai oferecer um grupo de encontro aqui no Vale do Aço, mas isso é assunto para uma outra live, né? Mas enfim, gente, a aula dele é uma aula que eu já assisti 3 vezes e que eu não vou conseguir resistir à 4ª vez. É uma aula maravilhosa, que eu sempre aprendo, adoro a didática dele, é uma aula fantástica, né? Módulo 8, Método Fenomenológico na Clínica, com a Cláudia Lins. Gente, a Cláudia Lins, ela é tão maravilhosa, que no primeiro módulo, a primeira turma, ela vem presencial, o avião atrasou, assim, leiras, né? Atrasou muito, e aí na sexta-feira ela conseguiu dar, sei lá, 2, 3 horas de aula, e no sábado a gente teve que esticar. Aí eu falei, poxa vida, de 8 às 17 vai ser pesado pra galera, né? Gente, deu 6:30 da tarde, quase 7 horas, os alunos não queriam ir embora, né? De tão boa que era a aula dela. Então, vai dar aqui método fenomenológico na clínica, né? Essa escuta fenomenológica.
Teoria e prática da Tem terapia. uma pergunta Sim. sobre o Viktor Frankl. Você vai ter logoterapia, algum módulo sobre isso? Não, não, é o Osmar, né? Osmar, infelizmente não, né? E aí eu falo de uma dor minha, né? É muita coisa que a gente gostaria de trazer e falta espaço. A Aline que sabe, a Aline que sofre comigo, gente. Eu fico puxando a saia dela e falando: Ô Aline, deixa eu colocar mais 3 horas, Aline, deixa eu colocar ali mais 3 horas, eu preciso pôr mais coisas aqui. Mas não, infelizmente, logoterapia, a gente não vai trazer nada aqui nesse modo. Mas é algo que alguns professores falam, né? Na primeira turma, algum professor ou outro cita, né, visitam, né, perpassa ali rapidamente Viktor Frankl, né? Você vai entrar em contato com ele, mas não ter um módulo específico, não tem. Então vamos lá. Teoria e prática de terapia centrada na pessoa com crianças e adolescentes, né? Com a Maria Luísa Rocha Andrade, tá? Gente, Marilu, queridíssima, beijo, Marilu, eu te amo. É uma maravilhosa, a principal referência de psicologia humanista, atendimento de crianças e adolescentes, há muitos anos no Brasil é ela, e ela tá com a gente, né? Teoria e prática de psicoterapia fenomenológica existencial com crianças e adolescentes, até uma Fulgêncio também, das referências mais importantes no Brasil hoje, né, com esse tema. Aí, no 11A, né, eu dou uma metade de metodologia, eu dou esse módulo de metodologia de pesquisa para preparação do TCC. A gente aí vai explicar como vai funcionar o TCC, vai ser bem tranquilo, ser feito em trio, vai ter orientação, enfim. Essa aula não é uma aula de metodologia chata, eu garanto para vocês, né? É uma aula bem, bem divertida, assim. E aí a gente vai para os minicursos. 2 minicursos não acadêmicos, 3 horas e meia cada. E é muito legal. O primeiro é com o Daniel Pereira, né? Daniel de Rezende Pereira. Clínica como negócio. Gente, são 3 horas e meia, assim, muito completa, né? Ajudando a você pensar várias questões da clínica como negócio. 3 horas e meia, né? E aí a gente vai abrir também módulos para quem quiser fazer externo. Tenho certeza que vão vir pessoas de fora, porque são 3 horas e meia assim, maravilhosas, assim, muito completas. O Daniel é muito paciente e tal, enfim. É uma aula muito massa, muito massa. E também um mini curso não acadêmico, de psicoterapia online, né? Tem gente que foi muito facilmente ali para o atendimento online, tem gente que foi muito facilmente, mas um pouco descuidado de algumas questões importantes, né? Então você vai ter 3 horas e meia para pensar como funciona o atendimento online, né? Com a Maíra Flor, lá do Espaço Ser, lá de Florianópolis. Então, pessoa maravilhosa, né? Ela estará aqui com a gente. Então, esses 2 mini cursos. Mostra, né, a preocupação da coordenação com a sustentabilidade de vocês, né, à medida que vão estudar. A gente quer que vocês também colham frutos interessantes, né, que sejam bem remunerados pelo trabalho de vocês, né? Aline, muito legal você falar isso, né? E aí, só fazendo um parênteses aqui no desenho, né, no cronograma, uma das coisas que a gente se orgulha de falar que fez na primeira turma, a gente acionou pelo menos 5 alunos, né, que ainda não estavam atendendo, a gente conversou, a gente acolheu, a gente apoiou, e a partir desse movimento, esses alunas começaram a atender, né? A gente sentia que tinha potência ali, que faltava a gente via as participações em sala, enfim, e a partir desse empurrãozinho né? Mas foi mesmo, tem gente que voou, né, a partir desse empurrãozinho. E esse também é algo dessa coordenação mais humana, se a gente quer estar junto, a gente quer ajudar a pessoa
que essa entrega seja feita de várias formas, né? Através do encontro mesmo, né? Bom, vamos lá. Continuando aqui, voltando para os módulos. Psicoterapia, módulo 12, psicoterapia experiencial e focalização. Aí a gente vai estudar Gandling, né? Primeira turma, o Valtinho que deu pra gente, né? O Valtinho maravilhoso, né? Ele não vai poder estar nessa segunda turma. Aí a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos que a Ana Lídia Mafra, do CPH Minas e do IBF, né? É uma das instrutoras do Instituto Brasileiro de Focusing, né? Junto com a Marilu. Então, assim, é alguém que eu queria muito tempo ter na pós. Então, assim, estou super feliz, né? Da Ana Lídia estar com a gente nessa segunda turma. Módulo 13, é um módulo conjunto. A gente tem psicologia e emergência de desastres e primeiros socorros psicológicos, né? Aqui são duas queridas. Essa parte de emergência de desastre e primeiros socorros psicológicos com a principal referência hoje no Brasil, né? Ela é metade chilena, metade brasileira. Lilia Garati, querida, beijo grande, adoro, né? Pré-terapia na perspectiva da abordagem centrada na pessoa, também com outra querida, a Eunice Miranda, assim, queridíssima, queridíssima mesmo. Gente, pré-terapia é algo que eu não sei por que não tem nos currículos de todo o curso de psicologia. Eu acho que era algo que todo mundo devia fazer, principalmente para atendimento de transtornos graves, né? Não existe outro caminho senão o caminho da pré-terapia. E vocês vão ter com a melhor, né? A Eunice Miranda também é a principal referência hoje no Brasil sobre pré-terapia, né? E continuando, gente, essa aqui é a cereja do bolo nessa segunda turma, porque eu fiquei, gente, o dia que eu fechei, que eu conversei com a Gisela, eu fiquei tão feliz, né? E até interessante, né? Autismos e o olhar centrado na pessoa, com a Gisela Moutafada. E foi muito legal que a Gisela virou para mim e falou assim, olha, David, eu preciso ser, né, depois do Rodrigo, depois da Ana Lídia, depois da Lilian, porque eu preciso disso tudo, né, depois da Ana Maria, eu preciso disso tudo como base, depois a base da focalização e da pré-terapia, para a partir daí eu falar como é que funciona o trabalho com pessoas autistas, né? Enfim, maravilhoso, assim, acho que é uma oportunidade única, né? Estou muito feliz da gente oferecer esse módulo para vocês, né? Muito feliz mesmo. Bom, depois a gente, módulo 15, também é uma inovação, assim, a gente está trazendo atendimento de casais e famílias, um módulo que tem atendimento de casais e famílias e de sexualidade na CP, com duas figuras maravilhosas. A Vera Alves, lá de São Paulo, né? E o COP, né? A gente chama de COP, Antônio Fávaro COP, né? Maravilhoso, gente. É uma das pessoas que mais sabem, né, de ACP hoje no Brasil, assim, eu faço atualmente supervisão com ele, assim, né, um grupo, engraçado que todo grupo o pessoal sai, assim, fala, nossa, foi uma aula, que fantástico e tal, incrível, incrível mesmo. Vocês vão ter esse módulo muito bacana, né? Gabriela, que fez a primeira turma, tem certeza que vai estar aqui com a gente de novo, né? Por conta do tema de sexualidade aqui. Módulo 16, saúde mental, com ninguém mais, ninguém menos do que o Rui Stockinger. Gente, o Rui Stockinger foi um dos caras, coordenador do trabalho lá em Petrópolis, e um dos caras que ajudou a formatar a nossa reforma antimanicomial,
né? Aí tem gente que fala assim, eu escuto falar assim, mas na política pública ali, trabalhar com saúde mental, é possível trabalhar com terceira força? Gente, a, a, o desenho, a proposta antimanicomial, ela é humanista, ela é de base humanista, né? Ela é de base humanista, então é claro que tem, e você vai se sentir muito seguro depois dessa aula com o Rui, vai entender, né, como que é esse trabalho, de que forma que é feito, vai ficar muito confortável, muito seguro para trabalhar nessa perspectiva, né, dentro da rede. Módulo 17, a gente tem uma maravilhosa aí do NEPFE, né, Lauriane Outeiro, né, queridíssima. A Flavinha está lembrando aqui, ó, o Rui esteve na redação dos documentos do SUS, gente. Nosso professor aqui, Flavinha, beijo, obrigado aqui pelo toque, é isso mesmo, né? Então, dando psicologia hospitalar na perspectiva fenomenológica existencial, Lauriane Outeiro, né, queridíssima, gente, uma aula maravilhosa, uma aula maravilhosa. Trabalhos com grupos na CP, né? Aí é o compor, né, gente? Márcia Tassinari, né? Falar o quê? Não precisa falar mais nada, né? Márcia Tassinari. Aqui na minha biblioteca eu tenho pelo menos 6 livros dela, assim, né? Enfim, não tenho o que falar. E é uma querida, né? Uma pessoa super acessível, muito querida, fantástica, uma aula gostosa. Porque tem... David, eu faço atendimento clínico, mas eu ainda não faço atendimento de grupos, eu queria também fazer atendimento clínico de grupos, né, sei lá, me procuraram um pessoal, assim, fazer um grupo tal, né, depois dessa aula com a Márcia Tassinari, você vai ter ali os caminhos, né. Bom, módulo 19, também que complementa também um pouco essa fala do Rui Stockinger, né? Esse trabalho assim, nas políticas públicas, esse olhar mais para o social. Um módulo da Luciana Gaudí também, que é outra maravilhosa, que eu adoro, e a Silvia Silva também, que é outra fantástica. Fenomenologia social nas políticas públicas, né, que é dada essa parte pela Luciana Gaudí, e psicologia crítica, o debate racial, pela Silvia Silva. No primeiro módulo, a gente trouxe um mini curso de 3 horas e meia da Silvia Silva. Foi assim, cara, foi tão forte, tão importante que a gente falou, vamos aumentar isso, que a gente precisa discutir isso mais, né? Então, 7 horas dela, 7 horas da Luciana. Aí a gente tem, no módulos 20 e 21, 2 módulos de tópicos especiais que a gente vai ter várias pessoas dando como se fossem minicursos, né, submódulos. Então vamos lá. Primeiro, o 20, tópicos especiais. Nossa, vai ter que acelerar aqui que a gente está quase finalizando, né? Módulos, tópicos especiais, temas clínicos contemporâneos nas psicologias compreensivistas. Dalissa Teixeira, trazendo o tema idoso. Fúvia Cristina, trazendo psicologia e redes sociais. Olha que massa. A Malu Silveira, uma aula maravilhosa sobre luto, maravilhosa. Tiziana Paiva, falando de prevenção ao suicídio. Tiziana Paiva, gente. Módulo 21, outro tópico especial, formação da pessoa que será terapeuta, né? E para fazer essa discussão, Eleonora Gamarano, Roberta Silva, Roberta, te amo, beijão para você, e Valéria Schecker, né? Ou seja, para trabalhar a relação interna consigo mesmo e com o cliente, né? E aí a gente finaliza com o seminário de pesquisa, apresentação dos artigos. Muita coisa, né, Aline? É isso aí. Eu Muita gosto de ver o coisa. David como ele fica feliz, orgulhoso, eu acho, de apresentar para vocês essa turma, né? Vocês devem ter percebido quantas vezes ele disse aula maravilhosa, incrível. E outra, quantas vezes você disse que é uma referência, né? Que aquele professor é uma referência para Isso. aquela área que ele está
ministrando, né? Isso. É isso. E para finalizar, vamos sortear, né, Aline? Vamos sortear aqui fundamentos e aplicações da abordagem centrada na pessoa e da psicoterapia experiencial, né? Vamos lá. Valéria Scheck, isso mesmo, foi sua professora, Osmar, ela mesma, né? Vai estar aqui com a gente, né? Ajudando a trabalhar relações, né, humanas mesmo. Bom, gente, antes que acabe aqui, acho que a gente está no final, eu vou fazer uma pergunta e a primeira pessoa que responder essa pergunta vai levar para casa, né, esse livro. A gente vai entregar aí na casa da pessoa, em qualquer lugar do Brasil a gente vai entregar. Bom, então vamos lá. A pergunta é bem simples. Eu trouxe o desenho da pós, né, falei aqui dos modos, né? Eu queria que vocês me falassem qual é o professor na aula inaugural. Olha que pergunta simples. Quem falar primeiro aqui, leva o livro. Vamos lá, André, escreve aí. Não sou Não eu é o não, não sou eu David. não. Larissa, acertou. Larissa Giovanetti, isso mesmo, Larissa. Larissa Dalcin, isso mesmo, Giovanetti. Larissa, vou te pedir para depois enviar um direct para a gente, né? Que aí a gente vai pedir, falando, olha, eu ganhei lá. Aí a gente vai pedir os seus dados, vai entregar aí na sua casa. Muito obrigado, né? Muito obrigado pela participação. É isso, gente. A gente tem lá na bio, quem se interessou, clica lá no link da bio, entre em contato com a Malu, é nossa responsável aí pelo comercial, queridíssima, beijo Malu. Vocês vão ser muito bem atendidos, tá? Para essa equipe aí do NEPS. E qualquer dúvida também pode me acionar, e eu estou aí à disposição para a gente conversar. Eu falo sobre a pós com essa empolgação aqui que vocês estão vendo. Só para finalizar, David, pessoal, tem uma promoção para matrículas em trios. A taxa de matrícula cai praticamente pela metade, tá? De 190 por R$ 100. Então, já convida dois colegas aí, mostra a proposta e chama para vir fazer junto. Aline, a gente não falou do valor da pós, que é um dos diferenciais. Você não vai Ô, achar Miriam, uma apareceu pós... para a gente aqui, o seu nome foi o segundo. Já tem também o valor da pós, gente, já tem. Você quer falar aí, Aline? A pós fica por 390, é isso, David? Isso, 434, mas pagando até o dia 10 com desconto, 390 mensalidade. Gente, isso tudo por esse valor, né? Obviamente a gente teve que fazer uma ginástica aqui para poder oferecer isso tudo nesse valor, mas há uma concepção que vale a pena, a gente quer também que seja acessível para vocês, né? 390 a mensalidade da pós, vocês não vão achar essa qualidade toda com esse valor, né? Enfim, espero que vocês se animem aí e venham com a gente, vamos, né, construir isso juntos. Um dos valores nossos aqui, né, da Epifé juntos é sempre melhor. Bom, gente, muito obrigada a vocês todos que participaram aqui com a gente. Se vocês conhecem alguém que pode ter interesse nessa pós, manda, depois a gente vai disponibilizar, né? Manda para as pessoas. A gente espera vocês que tenho certeza que a gente vai entregar tudo que a gente está prometendo, né, David? Isso. O nosso comprometimento, vocês podem ter total certeza, né? E pode conversar com quem fez a primeira turma, os alunos do NEPS das outras turmas também, né? Pode conversar, né? Não acredita na gente não, né, Aline? Conversa com esse pessoal. Certifiquem-se, olha, e a última coisa, é tudo reconhecido pelo MEC, tudo certinho, vocês não vão ter nenhum problema com a certificação, né? Tá tudo certo. Isso, Obrigada, isso. David, valeu, obrigada. Beijo, Aline, eu que agradeço, vamos juntos. E obrigado, pessoal, valeu!